Imaginei viver em tempos tão confusos que até aquilo que parece ser bom, na verdade, esconde uma grande mentira. Como você se protegeria? A Bíblia nos alerta sobre os últimos dias, quando muitos falsos profetas surgiriam para enganar até mesmo os escolhidos. Isso é algo que já está acontecendo? Como podemos discernir a verdade em meio a tantas vozes que afirmam falar em nome de Deus? Neste vídeo, vamos explorar juntos os ensinamentos bíblicos sobre como identificar falsos profetas e não cair em suas armadilhas. Prepare-se, pois esse conhecimento pode proteger sua fé e sua vida espiritual. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua caminhada com Deus. Vamos lá. A Bíblia nos oferece várias advertências sobre os falsos profetas. Jesus, em seu sermão profético, deixou um alerta claro. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Essa figura do lobo em pele de ovelha simboliza aqueles que aparentam bondade, mas cujas intenções são destrutivas. Eles se infiltram nas comunidades de fé, causando divisões, dúvidas e desviando as pessoas da verdade. Para entender o porquê desse aviso tão sério, precisamos voltar ao contexto histórico em que essas palavras foram ditas. Na época de Jesus, os profetas ocupavam uma posição de grande autoridade espiritual. Eles eram vistos como porta-vozes diretos de Deus. Contudo, ao longo do tempo, surgiram pessoas que, em busca de fama, riqueza ou influência, começaram a se passar por profetas sem terem sido enviados por Deus. Isso confundia o povo e comprometia sua fé. Mas os falsos profetas não são um problema apenas do passado. Desde os primórdios da igreja cristã, apóstolos como Paulo e João também alertaram sobre essa ameaça. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso significa que muitas pessoas buscarão líderes que apenas reforcem suas próprias vontades, em vez de confrontá-las com a verdade divina. Mas como podemos identificar esses falsos profetas hoje? A Bíblia nos dá critérios claros. Primeiramente, devemos analisar o conteúdo de suas mensagens. Eles pregam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, ou suas mensagens são voltadas apenas para agradar e massagear o ego das pessoas? Um verdadeiro profeta não teme falar a verdade, mesmo que ela seja dura. Como está escrito em Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enchem de falsas esperanças. Falam das visões de seu próprio coração, não da boca do Senhor. Outro ponto importante é observar o caráter do profeta. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos os verdadeiros mensageiros em Mateus capítulo 7, versículo 16. O que isso significa? Não basta apenas uma boa pregação. É preciso que a vida da pessoa reflita os ensinamentos de Cristo. Humildade, amor ao próximo, sinceridade e integridade são marcas de um verdadeiro servo de Deus. Agora, quero que você pense. Você já teve contato com mensagens que pareciam espirituais, mas algo não soava verdadeiro? Já notou pessoas buscando fama em nome de Deus? Compartilhe suas experiências aqui nos comentários. Vamos conversar e fortalecer nossa vigilância espiritual juntos. Outro aspecto fundamental para identificar falsos profetas é examinar se suas profecias realmente se cumprem.
Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, Deus disse claramente: quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Isso nos ensina que Deus não mente nem falha em suas promessas. Se uma profecia não se cumpre, não veio de Deus. Lembre-se de que vivemos em tempos em que há muitas vozes clamando por atenção. Redes sociais e plataformas digitais são usadas para disseminar mensagens que se dizem inspiradas por Deus, mas que, na verdade, distorcem a verdade bíblica. É por isso que devemos ter um espírito crítico, mas sempre em amor, discernindo cada palavra com base nas Escrituras Sagradas. Para continuarmos, precisamos lembrar que o apóstolo João nos deu um alerta precioso sobre como agir diante de tantas vozes que afirmam ser de Deus. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, esse provar os espíritos envolve analisar cuidadosamente o que ouvimos e verificar se está em conformidade com a palavra de Deus. Mas como podemos fazer isso na prática? Uma ferramenta indispensável é o estudo contínuo da Bíblia. Quanto mais conhecemos a verdade, mais fácil é identificar a mentira. Pense em como os especialistas em detectar notas falsas estudam. Eles não passam tempo analisando cédulas falsificadas, mas sim se aprofundando no conhecimento das cédulas verdadeiras. Da mesma forma, quando nos alimentamos constantemente das Escrituras, reconhecemos rapidamente aquilo que não vem de Deus. Outro ponto fundamental é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como Jesus prometeu, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade em João capítulo 16, versículo 13. Por isso, precisamos manter uma vida de oração e comunhão com Deus, permitindo que Ele fale ao nosso coração e nos dê discernimento. Identificar falsos profetas não é apenas uma questão intelectual. Trata-se também de uma postura espiritual humilde e vigilante. Os falsos profetas muitas vezes apelam para o orgulho humano, prometendo poder, prosperidade e reconhecimento sem exigir a transformação interior que Jesus ensinou. Eles dizem o que as pessoas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Pense nisso. Já percebeu quantas mensagens populares hoje se concentram apenas em promessas de sucesso, dinheiro e bênçãos materiais? Isso contrasta com a mensagem central de Jesus, que nos chama a carregar nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24. Um verdadeiro profeta aponta para Cristo, não para benefícios pessoais. Paulo advertiu claramente em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Esse é um chamado claro para rejeitar qualquer mensagem que contradiga o verdadeiro evangelho de Cristo. Infelizmente, há muitos que distorcem a palavra para benefício próprio, desviando pessoas da simplicidade e da graça de Deus. Se você sente que está sendo enganado por uma mensagem que não parece vir de Deus, não tenha medo de questionar e buscar orientação. Peça a Deus sabedoria, como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus é fiel e nunca deixará você desamparado. Outro ponto fundamental para discernir é avaliar se a mensagem pregada incentiva uma vida de santidade e obediência a Deus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo.
A verdadeira mensagem de Deus sempre nos desafia a nos afastarmos do pecado e a vivermos de forma que honre o Senhor. Agora, vamos refletir sobre um exemplo prático. Talvez você já tenha visto pregadores que condicionam as bênçãos de Deus a ofertas financeiras específicas, prometendo prosperidade em troca de dinheiro. Isso é contrário ao ensino bíblico. Deus é generoso e abençoa seus filhos, mas suas bênçãos não podem ser compradas. A verdadeira mensagem do Evangelho não é sobre enriquecer materialmente, mas sobre transformação espiritual e vida eterna. Além disso, preste atenção se a mensagem prega amor e unidade ou provoca divisões e contendas. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 16, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Falsos profetas muitas vezes criam divisões para estabelecer sua própria autoridade, enquanto os verdadeiros servos de Deus promovem reconciliação e amor. Mas não podemos apenas criticar, precisamos oferecer uma solução. Como podemos nos proteger? Além de estudar a Bíblia e buscar o Espírito Santo, é importante estar cercado por uma comunidade de fé saudável. Pastores e líderes espirituais comprometidos com a verdade de Deus são uma bênção. Eles nos ajudam a crescer espiritualmente e nos orientam quando surgem dúvidas. Se você sente que está confuso ou precisando de apoio para discernir a verdade, não hesite em buscar a ajuda de um pastor de confiança. A caminhada cristã é coletiva. Deus nos criou para viver em comunhão com outros irmãos na fé. Lembre-se também de que precisamos vigiar constantemente. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar são atitudes fundamentais para não cairmos nas armadilhas do engano. Agora quero fazer uma pergunta importante. O que você tem feito para proteger sua fé nesses tempos difíceis? Compartilhe nos comentários e vamos aprender uns com os outros. Sua experiência pode ajudar alguém que está enfrentando confusão espiritual. Antes de concluirmos, precisamos lembrar que, apesar dos falsos profetas, há uma boa notícia. Deus é soberano e cuida do seu povo. Ele nos deu todos os recursos para vivermos em vitória espiritual, mesmo em meio ao engano. Sua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. E se permanecermos firmes em Cristo, não seremos abalados. Se você ainda não curtiu este vídeo, aproveite agora para fazer isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares. A verdade de Deus precisa ser espalhada e você pode fazer parte disso. Que Deus te abençoe e te dê discernimento para caminhar sempre na verdade. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!